for a derivada estritamente decrescente, você vai obter a desigualdade ao contrário. Aí a função vai ser estritamente côncava em I. E essa proposição dá o seguinte corolário, sendo este corolário conhecido como teste da derivada segunda para convexidade. O teste é o seguinte, olha se não é um corolário, se não sai bem simples desta proposição. Corolário é o seguinte, mesma coisa. Seja I contida em R um intervalo, tá bom? Seja I contida em R um intervalo, IF uma função, definida em I. Se, primeiro, F é contínua em I. Segundo, F é duas vezes diferenciável no interior de I, ó, interior de I. E a derivada segunda de F em X é positiva, qualquer que seja o X no interior de I, então, nesse caso, a função F ela é estritamente convexa em I. Por que a derivada segunda dá isso? É só você olhar para o interior de I, ó, o interior de I. Se você foca no interior de I aqui, ó, se você foca no interior de I, a derivada é contínua. Por quê? Porque no interior de I ela é diferenciável. Se não fizer diferenciável, ela é contínua. Então, no interior de I, a derivada da F é contínua. No interior do interior, que é o próprio, a derivada da F é diferenciável, que é a derivada segunda. E a derivada da derivada, que é a derivada segunda, é positiva. Então, a derivada primeira é estritamente crescente no interior de I. E aí eu caio nas hipóteses da proposição anterior, onde a função f é o quê? Contínua, f é diferenciável no interior de I, e a sua derivada primeira é estritamente crescente no interior de I. A conclusão, a f é estritamente convexa em I. Entendido? Então, esse corolário é conhecido como teste da derivada segunda para convexidade. E é ele que eu vou usar para esboçar gráfico, usando informação de crescimento e de convexidade. É melhor, porque você olha para o sinal da derivada segunda, mas ele é consequência desta proposição. É melhor, muito melhor, bem melhor. Se não, veja, ó, tá? Vamos deixar aqui, tá? Deixa eu apagar, tá aqui a prova, já está demonstrado. Vou apagar aqui. Deixa eu ver um exemplo. Olhem, eu não vou resolver o exemplo da aula passada. Olha o exemplo da aula anterior, né? Da aula que eu dei hoje. Olha o exemplo da aula anterior, que eu dei hoje, da aula de 8 às 10, que eu fiz um esboço de um gráfico mais complexo, tá? Vamos ver o gráfico de
pegar uma função mais simples. Tudo é concavidade. Pegar 1 sobre x2 mais 1. Tá? E vocês olham. Bom, para você ver a questão da concavidade que não foi vista. Seja f a função dada por... Que era o exemplo que estava desenhado aqui, para quem chegou, tá? Chegou cedo, viu um exemplo aqui desenhado, é o gráfico de uma função, de uma função polinomial. Seja f a função dada por f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Tá aqui. Vamos esboçar o seu gráfico. Com mais cuidado. Com mais cuidado, não. Com mais informação agregada. Porque até agora eu tenho só o Eu fiz esse gráfico no teste da derivada primeira? Não. Eu fiz outro. Tá? Vamos fazer isso usando o teste da derivada primeira para crescimento e o teste da derivada segunda para crescimento. Ei, cara, tá aparecendo aqui, ó? Tá. Tá tudo. Então, primeira coisa, ó, quem é o domínio da f? Quem é? Os reais. A f é o quê? Diferenciável. E f é não só diferenciável, como é uma função racional, e a derivada de uma função racional é outra função racional, pela regra da derivada do quociente, tá? Então, essa função aqui, ela é n vezes diferenciável, qualquer que seja n. Nesse caso, você diz que ela é de classe infinito, tá? Ela tem todas as derivadas. Mas eu só me interessa o quê? Duas. A derivada primeira e a derivada segunda. Então, f é duas vezes. É duas vezes o quê? Diferenciável com... Primeiro, vamos ver. Quem é a derivada da f em x? Quem é, hein? Menos 2x sobre x2 mais 1 ao quadrado. É menos a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x real. E quem é a derivada segunda? A derivada segunda, quem é? Vamos lá, derivada segunda. Então fica menos... Vamos lá. Derivada numerador 2 vezes x2 mais 1 ao quadrado, menos, repete o numerador, que é 2x, vezes a derivada do denominador. Quanto é? Regra da cadeia. 2 vezes x2 mais 1, vezes a derivada de x2 mais 1, que dá 2x. Dividido por quem? Por x2 mais 1 ao quadrado. E aqui, como você tem que estudar o sinal, você precisa simplificar. E precisa simplificar levando para uma forma fatorada. Porque você vai estudar o sinal. Hã? Quê? Ah, sim. É o quadrado ao quadrado, então fica aqui a quarta. Obrigado. Exatamente. O quadrado do denominador. Então, é a quarta. Então, você vem aqui, fica menos, aqui, ó. Quem eu coloco em evidência? Quem? 2, né? 2 vezes x ao quadrado mais 1. Então, 2 vezes x ao quadrado mais 1, então aqui fica o quê? Deixa eu distanciar, para não confundir mais. Tá? Vamos lá. Então, quem é a derivada segunda em x? Quem é? A conta está certa, tem que olhar se a conta está certa, né? Porque imagina, ó, na prova, seja f a função dada por.
Estude o crescimento. Uma questão. Segunda questão. Estude a sua concavidade. A mesma função. Mesma função. Terceira questão. Esboce o seu gráfico. Cerrou a primeira. 6 pontinhos. Legal, né? Legal. A gente ganha pouco aqui, mas a gente se diverte. Tá? Então fica o quê? 2 vezes. X2 mais... Hã? Terceira? Tá certo. Eu acho 50 mil 2 vezes X2 mais 1. Vezes o quê? Aí fica o quê? X2 mais 1, tá? Tá bom? Tem parênteses não, desculpa. X2 mais 1. E foi o 2 vezes X2 mais 1, então fica o quê? Menos 4x2. Você concorda comigo? Concorda comigo? Sobre o quê? X2 mais 1a quarta. Não, ó. Porque fica esse aqui que foi colocado em evidência, ó. Então fica o x2 mais 1 aqui. E desse termo só isso fica no 4x2. Então isso aqui dá quanto? Dá menos 2. 2 vezes o quê? É 1 menos 3x2, tá certo? Menos 3x2 sobre quem? X2 mais 1a. A quanto? A terceira. Então fica o quê? Fica 2 vezes 3x2 menos 1 sobre quanto? Sobre x2 mais 1a terceira. Diga. A gente tem uma subtração entre dois produtos, esse menos Tem. 4 não tinha que ficar fora da multiplicação. Quem foi que eu coloquei? Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Eu estou derivando a derivada primeira. Então fica menos, tá certo? A derivada de menos uma função é menos a derivada dessa função. Aqui tem que é o menos. Agora vamos derivar a função, tá? Derivada do numerador, 2. Vezes o denominador, tá aqui. Menos da fórmula da derivada do quociente. Repete o numerador, vezes a derivada do denominador, que é quanto? 2, vezes x2 mais 1, vezes 2x. Dividido pelo, depois que eu corrigi, né, o quadrado do denominador. Agora, vou colocar aqui em evidência. Tem 2 como fator aqui, coloco 2 em evidência. E tem x2 mais 1 aqui, coloco x2 mais 1 em evidência. Vezes o quê? x2 mais 1, fica só x2 mais 1. E aqui vai ficar o quê? Menos 2x vezes 2x dá menos 4x2. Dividido por quanto? Por x2 mais 1 a quarta. Portanto, isso é o quê? 2 vezes o quê? 1 menos 3x2 dividido por x2 mais 1 a terceira. Dá 2 vezes 3x2 mais 1, x2 mais 1. Concorda comigo? Tá certo? Você tem isso, qualquer que seja x real. E você tem isso também, qualquer que seja o x o quê? Real. Certo? Agora vamos estudar os sinais, né? Quem é o sinal da derivada primeira? Bem, a derivada primeira, quem comanda o seu sinal é o termo menos 2x. Não sejamos mais simples, não precisa... Por quê? Porque o denominador é o quadrado de x2 mais 1. Esse denominador é positivo para todo valor de x. Então, quem dá o sinal da derivada primeira é o termo menos 2x. Onde ele é negativo, a derivada primeira é negativa. Onde ele é positivo, a derivada primeira é positiva. Onde ele é zero. Então, a derivada primeira, ele tem o seu sinal dado assim, ó. Derivada primeira no zero é quanto? Zero. Antes, a derivada primeira é o quê? Positivo. Depois, a derivada primeira é negativa. Então, daí sai que, primeiro,
A F, ela é estritamente decrescente no intervalo. Vou pegar da esquerda para a direita, né? A F é estritamente o quê? Crescente. E qual intervalo? Menos infinito, zero. Fechado. Por quê? Porque nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável e no seu interior a derivada é positiva. Aí o teste da derivada primeira diz que ela é estritamente crescente aqui. IF é o quê? Estritamente decrescente aonde? No intervalo zero mais infinito. Mesma aplicação. Nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável e no seu interior a derivada é negativa. Então eu tenho um crescimento. Essa função tem ponto crítico? Tem ponto crítico, tá? É o zero. E o zero vai ser o ponto de máximo sem olhar para o gráfico, ó. O zero é o ponto de máximo, dessa função no intervalo, na reta toda. Por quê? Porque antes do zero ela é estritamente crescente. Após o zero ela é estritamente decrescente. É o teste da derivada primeira para crescimento. É o teste da derivada primeira para encontrar máximo ou mínimo de uma função num intervalo. Esse zero é, inclusive, ponto de máximo local. Tá? Feito isso, agora vamos para o quê? Para a convexidade. Aí a convexidade, ó, quem vai dar o sinal da derivada segunda? É o termo 3x ao quadrado menos 1. Por quê? 2 é positivo e o denominador é positivo para todo valor de x. Então, o sinal de 3x ao quadrado menos 1 dará sinal da derivada segunda. Então, você tem aqui, ó, derivada segunda. Quem são as raízes da derivada segunda? Quem são? Onde é que isso aqui é zero? Onde é que 3x2 menos 1 é zero? Raiz de 1 sobre raiz quadrada de 3, né? 1 sobre raiz quadrada de 3. E o quê? Menos 1 sobre raiz quadrada de 3. Oh, o contrário, desculpa. Derivada segunda. Nesses dois pontos é zero. Derivada segunda aqui é o quê? Positiva. Aqui nega. Como é bom estudar a função quadrática, né? Saber já os resultados. Então vamos aplicar a derivada segunda. O teste da derivada segunda, que é esse teste aqui. Deixa eu isolá-lo. Teste da derivada segunda. Aqui. Tem 3 intervalos, não tem aí 3 intervalos em consideração? Quais são os intervalos? Intervalo menos infinito, menos infinito a menos 1 sobre raiz de 3. Então, você tem o seguinte. Além disso, tem um ponto. Tem não, né? Além disso... Isso é tudo para responsabilidade, né? Agregando mais informação de convexidade. Além disso, a F é estritamente convexa em que intervalo? No intervalo menos infinito, menos 1 sobre raiz de 3. Fechado. Por quê?
porque nesse intervalo ela é contínua. No interior desse intervalo ela é 2 vezes diferenciável. E no interior desse intervalo a derivada segunda é positiva. Isso vale para esse intervalo e para o outro, que é o intervalo 1 sobre raiz de 3 mais infinito.